Nesse vídeo vamos falar sobre blocos cerâmicos e blocos de concreto. Quais são as diferenças no momento da execução de cada material, qual material tem um isolamento térmico e acústico superior, qual material tem uma execução mais rápida e, claro, qual material tem um custo mais baixo, informação importantíssima e muito mais sobre esses dois materiais. Então assista esse vídeo até o final porque ele está sensacional. Hoje no Brasil o material mais utilizado na vedação, nas construções, é o bloco cerâmico. Ele é amplamente utilizado para fazer as vedações. E logo em seguida a gente tem um bloco de concreto. Por esse motivo geram-se muitas dúvidas em relação a esses dois materiais. E é muito importante a gente entender como é a fabricação desses dois materiais para a gente compreender as características e como utilizar cada um da melhor forma. Os blocos cerâmicos basicamente são feitos de argila, que passa por um processo de prensagem. Esse material é levado ao forno, onde ele ganha a rigidez necessária para a construção civil. Esses materiais são encontrados em diversas medidas no mercado, sendo a espessura mais convencional a de 9 e a de 14 centímetros, a largura de 19, 29 e 39 e a altura 19 centímetros. Os blocos cerâmicos eles são exclusivamente feitos para vedação. Ele não tem função estrutural. O que eu quero dizer com isso? A casa não é sustentada pelos blocos cerâmicos, e sim pelas colunas e pelas vigas. Se você necessitar de tirar uma parede, abrir um vão em uma alvenaria de tijolos cerâmicos, você pode fazer isso com muita facilidade. Os blocos não têm função estrutural. É muito importante a gente lembrar disso. Claro, existe no mercado blocos cerâmicos com função estrutural. Esses blocos são menos convencionais e não é deles que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Nós vamos comparar com o bloco mais utilizado no Brasil, que é o bloco tradicional o bloco cerâmico. Já o bloco de concreto, como o próprio nome já diz, ele é feito de uma mistura de água, cimento, areia e pedra. Esse material é levado para uma forma, prensado e toma a forma que a gente conhece do bloco tradicional de concreto. O bloco de concreto ele pode ser sim utilizado para vedação, assim como o bloco cerâmico, mas também pode trabalhar de forma estrutural. E isso é uma informação muito importante que a gente vai precisar de lembrar ao decorrer do vídeo. Bastante atenção a isso. O bloco de concreto ele pode trabalhar de forma estrutural também. Pessoal, vamos para a comparação desses dois materiais, que é o que eu tenho certeza que vocês querem saber. E vamos começar falando sobre isolamento acústico. E nesse quesito, o bloco de concreto ele leva vantagem. O bloco de concreto tem a capacidade de bloquear o som maior do que um bloco cerâmico. Por outro lado, o bloco cerâmico ele tem um isolamento térmico superior ao bloco de concreto. O que eu quero dizer com isso? Uma parede que toma sol ali, por exemplo, se ela for feita no bloco cerâmico, ela vai conseguir reter o calor melhor do que um bloco de concreto. Qual é a consequência disso? Uma casa feita de blocos cerâmicos, você tem uma eficiência em relação ao isolamento térmico superior, economizando assim em ar-condicionado, por exemplo, enquanto o bloco de concreto ele é mais eficiente em isolar os ruídos externos. Mas agora vamos falar de preço. Esse com certeza é um dos pontos chaves no momento da escolha entre um material ou outro. Mas antes eu quero pedir aquele grande favor a vocês. Nosso canal ainda é pequeno e precisa do seu apoio para chegar até mais pessoas. Então não deixem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário nesse vídeo que você estará nos ajudando imensamente. Então peço o seu apoio, não deixem de se inscrever no canal. Quando a gente fala de preço, a gente tem que levar em consideração vários fatores. O primeiro, claro, é o preço unitário de cada material. Sem dúvida, o bloco cerâmico ele tem um preço bem menor do que o bloco de concreto. Chega a ser até metade do valor ou até menos que isso. Mas a gente tem que levar em consideração vários aspectos.
O primeiro é lembrar que o bloco cerâmico é um material mais frágil, até no momento de transporte, na movimentação ali na obra, esse material acaba quebrando e você deve colocar esses custos a mais no preço final de cada método. É muito importante a gente considerar isso. O bloco de concreto ele tem uma resistência maior e não tem tanta perca em relação ao bloco cerâmico. Então, anote isso aí. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o bloco de concreto ele tem um furo maior. E quando você faz uma obra bem planejada, você consegue passar a elétrica, a hidráulica, toda por dentro desses furos, sem a necessidade de quebrar toda a sua alvenaria, como acontece na alvenaria de tijolos cerâmicos. Então, quando você precisa quebrar uma parede para passar a infraestrutura, a hidráulica, a elétrica, você tem ali maior gasto com mão de obra, maior gasto com entulho, querendo ou não, entulho é uma despesa, você precisa de caçambas, você precisa de limpar sua obra e isso também significa gastos a mais e você precisa colocar isso na ponta do lápis também. Agora, quando a gente vai comparar o tijolo cerâmico com o bloco de concreto estrutural, a gente tem algumas outras vantagens a mais que deve ser levado em consideração. Vamos lá. Quando a gente trabalha com alvenaria de blocos cerâmicos, normalmente a gente faz a estrutura em concreto armado. Quando a gente fala do bloco de concreto estrutural, a gente tem algumas outras vantagens em relação ao bloco cerâmico. O que acontece? O bloco de concreto estrutural, todo o aço, todo o concreto, ele é feito dentro desse bloco, nos furos desse bloco. A gente tem aí o bloco estrutural, que é a canaleta, que realmente é uma canaleta, né? Ela é vazada, onde o aço, o concreto vai todo ali e da forma que vocês estão vendo aí na foto. Então toda a estrutura é feita com essas canaletas e com os furos do bloco de concreto. Então, pessoal, já começa a ficar evidente a vantagem do bloco de concreto. O bloco de cerâmico normalmente é utilizado na estrutura de concreto armado, a mais usada no Brasil. Para fazer as colunas, as vigas, necessita de formas, normalmente utilizado aí tábuas de pinos, por exemplo. Esse é um material que é dispensado no uso dos blocos de concreto armado. Não existe essa necessidade porque tudo é feito na parte interna, de dentro desses blocos. Então, é menos o material que você vai precisar estar gastando em sua obra, menos custo. Outra informação importante, se a gente pegar duas casas seguindo o mesmo projeto, mas uma sendo feita de blocos estruturais de concreto e a outra sendo feita com blocos cerâmicos e concreto armado, a casa que utiliza os blocos cerâmicos ela vai ter um menor uso de aço. E isso também representa economia. Mais um ponto positivo para o bloco de concreto estrutural. Tempo de execução também de uma edificação em blocos de concreto estrutural será mais rápido comparado a uma edificação de blocos cerâmicos e estrutura de concreto armado. Por quê? Como eu falei, não existe a necessidade de fazer formas para fazer vigas e colunas e isso representa mais agilidade no momento da obra. Por outro lado, a gente tem um aspecto que o bloco cerâmico é mais utilizado no Brasil. Então a gente vai ter mais facilidade para encontrar uma mão de obra que está mais acostumado a trabalhar com esse material. Isso também deve ser levado em consideração no momento da escolha. Então, pessoal, se a gente for levar em consideração todos esses pontos em relação a custo, fazer uma edificação de até no máximo 2 pavimentos vai ficar com custo menor se você executar com os blocos de concreto estruturais. Lembrando, pessoal, se você quer tirar o máximo de aproveito desse método construtivo, que é o bloco de concreto estrutural, é muito importante que você tenha um bom projeto estrutural e que faça a previsão de todos os pontos elétricos, hidráulicos, para evitar aquela quebradeira depois da obra pronta. Quebrar, retrabalho, isso representa maior custo na sua obra. Outra forma de você economizar com os blocos de concreto é você deixar o bloco de concreto aparente. É muito comum a gente ver em projeto mais industrial esse tipo de uso. Você descarta o uso do reboco, então você tem mais economia na sua obra.
em tempo e em dinheiro. Lembrando, se você tem a previsão de utilizar os blocos aparentes, lembre de acompanhar a execução dessa parede, fazer uma parede muito bem alinhada, no prumo, utilizar blocos de qualidade para deixar sua parede bem acabada. Outro ponto importantíssimo que você deve tomar bastante atenção se você for utilizar os blocos de concreto é em relação à impermeabilização. O que acontece? Os blocos de concreto eles são mais permeáveis. Você deve fazer um trabalho a mais em relação à impermeabilização em relação ao bloco cerâmico. Bastante atenção a isso para evitar patologias na sua casa no futuro. E se a gente for comparar só apenas com bloco de vedação, utilizando o bloco de concreto somente para vedação e fazendo as colunas e as vigas de concreto armado. Nesse caso, os blocos cerâmicos levam a vantagem em relação a custo e em relação à execução, o que eu não vejo muito sentido de utilizar o bloco de concreto. Pessoal, em resumo é isso. Realmente, se você trabalhar com bloco estrutural de concreto, ele vai ter um custo final menor na sua obra. Lembre-se sempre de tomar bastante atenção em relação à impermeabilização desses blocos. E não deixe de estudar se é possível deixar esses blocos aparentes em algum ambiente, seja no muro externo ou algo do tipo, para ter mais economia em sua obra. Pessoal, e lembre-se sempre, contrate sempre bons profissionais independente do método construtivo. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que será um prazer responder cada um de vocês. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.